Fala pessoal, hoje eu trago para vocês um tutorial de como derrotar o Saitama. Que fique claro, isso aqui não é uma teoria, eu vou falar tudo isso baseado no mangá de One Punch Man. E também vou me basear em um audiobook de One Punch Man publicado pelo próprio Yusuke Murata. Então, bora começar. Existe um audiobook que conta a história de quando o Genos resolve testar um equipamento que se trata de um capacete de realidade virtual capaz de escanear monstros e heróis. Ao escanear esses monstros e esses heróis, esse equipamento cria uma simulação. E aí a pessoa que estiver usando esse capacete pode lutar contra esse monstro ou esse herói. Em outro momento posso contar a história completa, mas a princípio o que vocês precisam saber é que o Saitama usa esse capacete 2 vezes. Na primeira vez, ele luta contra monstros de ameaça nível demônio e dragão. Obviamente, nenhum deles oferece qualquer desafio ao Saitama. Só que como o Saitama usou esse equipamento, então esse capacete de realidade virtual escaneou o Saitama. Depois disso, o Genos pediu para o Saitama testar esse equipamento de novo, e assim o Saitama pôde lutar contra ele mesmo. Mas o resultado final foi o mesmo, porque o Saitama derrotou a réplica virtual dele com apenas um soco. Depois disso, o Genos chegou à conclusão de que a força do Saitama continua crescendo para sempre, e por isso o Saitama conseguiu vencer a réplica dele. A réplica dele estava atrasada em relação a ele, portanto, apenas o Saitama do futuro pode vencer o Saitama do passado. Isso é confirmado no mangá quando o Garou utiliza o modo Saitama para enfrentar o Saitama. Deem uma olhada nessa frase do autor. Mesmo agora, Saitama continuava crescendo. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém nem de longe que fosse páreo para sua força, começou de repente a disparar exponencialmente por conta da ascensão de uma emoção diferente de quaisquer outras que ele havia sentido. Essa fala basicamente está dizendo que o que faz a força do Saitama disparar exponencialmente é o sentimento de levar a luta a sério. Ou seja, a força do Saitama, ela é em si ilimitada, mas existe a força normal e existe a força no modo sério. Quando o Saitama entra no modo sério, a força dele começa a crescer exponencialmente e não para mais. E o resultado disso é que mesmo o Garou copiando a força séria do Saitama, o crescimento da força do Saitama era tão rápido que o Garou não dava conta de copiar a tempo. E quanto mais o tempo passava, maior ficava a diferença de força entre eles. Só que quando o Saitama deu o último soco no Garou, percebam que o modo Saitama, que nada mais é do que a força do próprio Saitama instantes antes, mesmo o modo Saitama foi quebrado, o que confirma a teoria do Genos, de que apenas o Saitama do futuro pode vencer o Saitama do passado. Então, dito isso, como que o Garou poderia vencer o Saitama? Ele em si, sozinho, não conseguiria fazer isso. Mas e se ele fizesse uma dupla com alguém? Como, por exemplo, alguém capaz de viajar no tempo. Vamos usar aqui como exemplo o Goku Black, que tinha o Anel do Tempo. O que o Garou precisaria fazer? Primeiro, forçar o Saitama a utilizar o modo sério para que ele possa copiar a força séria do Saitama. À medida em que a luta fosse se desenrolando, o Garou ia copiando cada vez mais a força do Saitama. Porém, a diferença de forças entre eles ia cada vez mais
aumentando. Chegaria em um ponto que a força do Saitama atingiria uma massa crítica, que foi exatamente aquilo que ele mostrou quando ele espirrou e basicamente destruiu Júpiter. O Garou não poderia continuar lutando contra o Saitama nessa situação. Ele acabaria morrendo. Então esse seria o momento em que o Garou pararia de lutar contra o Saitama e voltaria no tempo com a ajuda do Goku Black. Uma vez que ele volte no tempo, o Garou encontraria o Saitama no modo normal dele, mas agora ele estaria com a força copiada do Saitama do futuro. Uma vez com essa força acumulada, do mesmo jeito que o Saitama esmagou o modo Saitama do Garou, o próprio Garou esmagaria o Saitama no modo normal dele. Mas ele precisaria de muita sorte, porque se o Saitama sobrevivesse ao soco e entrasse no modo sério dele, aí a força dele iria mais uma vez crescer exponencialmente até que o Garou fosse esmagado por ele de novo. Mas se o Garou realmente quisesse vencer o Saitama, ele precisaria fazer isso. Primeiro, lutar contra o Saitama, copiando a força dele para forçá-lo a entrar no modo sério. Ele teria que resistir a vários socos sérios do Saitama para ir copiando cada vez mais a força dele. Antes do Saitama adquirir a massa crítica da força dele, o Garou precisaria de ajuda de alguém para voltar no tempo para encontrar o Saitama do passado. Só que dessa vez o Garou teria a força acumulada do Saitama do futuro com o seu próprio modo Saitama. Como apenas o Saitama do futuro pode vencer o Saitama do passado e o Garou teria a força do Saitama do futuro, então o Garou poderia sim, finalmente, derrotar o Saitama. Gostaram desse vídeo? Acham que faz sentido? Comenta aí embaixo. E se vocês acham que não faz sentido, comenta aí embaixo também. Manda o like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Valeu, galera, um grande abraço para vocês e falou!